Boa tarde, internauta. Está no ar mais um programa Fato e Opinião aqui da Web TV do site Bocão News. Estamos aqui no estúdio hoje com o secretário de Educação de Salvador, Bruno Barral, e com as considerações do nosso editor-chefe do Bocão News, Luiz Fernando Lima. Vamos começar então com o resumo da semana. Lembrando que se você quiser participar, pode mandar suas perguntas no link aí do Facebook, que a gente lê aqui ao vivo para o secretário, se você quiser também fazer comentários e sugestões de outros assuntos diversos. Vamos lá então, acompanhe aí na tela do site Bocão News as matérias. Nessa semana, então, o governador Rui Costa afirmou que haverá mais uma mudança no secretariado. E ele vai fazer isso ainda essa semana. Apesar de já há algum tempo se especular a saída aí do secretário Jorge Portugal da Secretaria de Cultura, Rui preferiu não revelar. Na semana passada tivemos a posse, da secretária Jusmaria Oliveira, que é ex-prefeita de Barreiras, e Luiz Fernando tem algumas informações para dar, porque ele acompanhou lá a posse na sexta-feira. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Bruno Barral. Você que nos vê aí na Web TV do Bocão News. Pois é, Juliana, o governador havia preparado para agosto um grupo de mudanças no secretariado. O problema foi que ele não fez desta forma, optou por fazer gradativamente. Nos disse, no dia da posse de Jusmaria, na sexta-feira, que outras mudanças seriam feitas. A princípio, Jorge Portugal está na corda bamba, Vitor Bonfim, da Secretaria de Agricultura, está na corda bamba, e também Geraldo Reis, da SEMA, Secretaria de Meio Ambiente. Isso pode se confirmar ou não. Embora o governador tenha dito que fará a mudança, a cabeça do Rui Costa é uma cabeça muito difícil de se compreender, e os aliados já estão cansados de saber disso. É provável que Jorge Portugal seja a primeira dessas alterações, por não estar dando o resultado que o governador gostaria que estivesse. Ok, essa semana também está fazendo 15 dias que o ex-ministro da Secretaria de Governo do presidente Michel Temer, Gedel Vieira Lima, está preso. O irmão dele, que está provavelmente também envolvido na questão dos 51 milhões que foram resgatados aí pela Polícia Federal. Lúcio reapareceu na Câmara dos Deputados na semana passada, acompanhe aí também. Após 2 semanas, ele não falava com a imprensa desde a prisão do irmão de Gedel, e ele conversou com a Globo News, inclusive. Ele não quis falar sobre uma possível delação premiada do irmão. Segundo Lúcio, o ex-ministro só vai se manifestar nos autos. Tem alguma informação, Luiz? O Lúcio já havia dito que não vai sustentar governo, que o interesse político dele não é de continuar, que ele tem uma vida fora da política e fará o necessário para preservar a família dele. O que se diz de Gedel é que Gedel não ficará muito tempo preso nas circunstâncias em que está e que provavelmente fará a delação. Seria uma bomba caindo no Palácio do Planalto, porque Michel Temer é muito próximo a Michel Temer é muito próximo a Gedel, e Gedel tem informações de todos os bastidores, e é organizado e pode provar muita coisa. Paralelo a isso, você tem uma movimentação no PMDB da Bahia, que é fundamental a gente acompanhar, que estamos aqui, que é a entrada ou não do ministro Embaçaí, como isso vai acontecer e como ficará o PMDB daqui. Os deputados estaduais se fecharam e estão fortalecendo Pedro Tavares na presidência, mas o que a gente sabe é que o PMDB é um partido de caciques, e cacique não é deputado estadual. Portanto, é muito provável que ou o Zé Ronaldo, ou o Antônio Embaçaí, ou até o Arthur Maia venha cair aí no ninho PMDBista da Bahia. E como é que fica a chapa, então, do prefeito ACM Neto aqui em Salvador? É muito cedo para dizer, Juliana. A princípio, a gente teria 5 partidos disputando 4 vagas. O DEM com o prefeito na cabeça de chapa, o PSDB com um indicado, o PMDB com outro, e aí você tem o PRB, o PPS e outros partidos da base buscando essa outra indicação. O que a gente sabe é que Jutaí já disse que não será candidato a deputado federal e que, portanto, ou ele vai para uma majoritária ou abandona a política. O PRB tem interesse de indicar Thieron para ocupar uma das vagas, e o PMDB está flutuando sem um nome para indicar. Chegou-se a levantar o nome do deputado estadual Leulo Manto Júnior, que é um nome que tem carreira na política, tem história, tem o DNA da política, com avô, tio, pai, e que é um nome preservado diante de toda a lama que melou o PMDB. Mas a gente ainda não tem certeza nem se Neto será candidato. Com certeza.
Luiz, falando aí a nível nacional, né? A reforma política é um destaque do plenário na última semana de setembro. Tem análise do projeto de lei, um projeto de emenda à Constituição, que fala aí da reforma política, né? A gente sabe que não há uma reforma política, né? Algumas pequenas mudanças, mas você que está sempre lá em Brasília, como é que você vê essa movimentação? Há uma reforma mesmo? O que é que os deputados falam sobre isso? Como é que está esse debate aí lá em Brasília? A história é que teria um remendo eleitoral para servir aos interesses de quem já está com mandato, abrindo muito pouca possibilidade de novos quadros serem eleitos. O problema, Juliana, é que os partidos não se entendem e cada um olha para o seu próprio umbigo. Portanto, eu acredito que o saldo disso tudo, de toda essa polêmica, de toda essa discussão, será mínimo, né? As coligações, que era um assunto sensível e que o STF poderia intervir, foram jogadas para 2020, ou seja, nessa eleição quase nada muda. O problema agora que está sendo muito discutido é o financiamento. Como se irá financiar as campanhas? A eleição é uma coisa cara. A gente vem de uma cultura de caixa 2 que está aí provado. Como é que vai ser feito? Como é que as lideranças vão se reunir, se aglutinar a partir de candidaturas? Isso a gente não sabe e os próximos dias podem dizer. O prazo está terminando. Com certeza, né? Essa semana também, na semana passada, desculpa, o secretário de Educação de Salvador tomou posse. Há um grande desafio aí pela frente, porque é uma das pastas, é a maior pasta do governo, na verdade, né? E a Secretaria de Educação de Salvador sempre está envolvida com polêmicas. Mas agora a gente vai conversar, então, quem está aqui no estúdio, o secretário de Educação de Salvador, Bruno Barral. Lembrando que, se você quiser participar, deixa aí seu comentário na página do Bocão News. Boa tarde, secretário, tudo bem? Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Luiz Fernando. É um prazer estar aqui com vocês, com os internautas aí, ouvintes do Fato e Opinião. E vamos lá, estamos aqui para poder tentar ser o mais transparente possível e ajudar na medida do possível. Bruno, eu acho que é interessante você começar se apresentando. Você é muito jovem, vem da iniciativa privada, está tendo suas primeiras experiências aí na gestão pública. Eu queria falar um pouco da sua idade, sua profissão, sua formação e como você chegou até a Secretaria de Educação. Bom, Luiz, esse é um ponto bacana de se esclarecer. Eu sou engenheiro de formação, ingressei na Universidade Federal da Bahia muito cedo, tive a oportunidade de fazer uma validação da minha faculdade fora do Brasil, ainda na Espanha, um período, voltei para cá, entrei na multinacional de petróleo como trainee, e aí rodei o Brasil durante um bom período, fazendo uma carreira na parte da gestão privada, uma carreira rápida, como eu estava te conversando aqui mais cedo, com muitas transições, algumas joint ventures que aconteceram no período em que eu estava lá. Há 3 anos atrás tive o convite do prefeito Assemineto, né, para poder ingressar numa pasta, à época, a iluminação pública da cidade, uma pasta com muita sensibilidade social, onde tive a oportunidade de executar projetos interessantes para a cidade, como a Nova Paralela, o LED em Tubarão, Santo Tomé, onde a gente conseguiu agregar fatores importantes, como segurança, na verdade. É importante a gente também salientar que a iluminação, ela não faz a segurança, né? Ela é uma variável importante para que a gente contemple a sensação de segurança para o cidadão. E ali me deu muita visibilidade nessa pasta. E aí a evolução do meu trabalho como gestor público, do meu conhecimento que foi sendo agregado, com a saída de Paloma Modesto, eu tive a oportunidade de um convite do prefeito há 20 dias atrás, para integrar a pasta da Secretaria de Educação. Eu confesso que naquele momento, numa conversa com ele, eu cheguei a mencionar, mas prefeito, eu como engenheiro, a pasta tem alguns desafios pedagógicos e tal. E ele mencionou, rapaz, eu acho que você é um cara jovem, bem intencionado, e o pedagógico hoje, dentro da Secretaria de Educação, é o que mais tem. Hoje nós temos uma rede municipal de educação com a sensação de pertencimento e de orgulho muito grande. Então você vai encontrar um abraço muito forte dos diversos diretores, coordenadores pedagógicos, professores em si, que têm isso para te acrescentar. E, na verdade, você vai agregar com toda a sua capacidade em gestão de processos, em ajudar dentro da infraestrutura da rede, que hoje é uma variável extremamente importante para que o aluno consiga ter uma tranquilidade para desenvolver a sua capacidade pedagógica, cognitiva, para que ele consiga estudar com uma certa tranquilidade. E, assim, dar continuidade a um trabalho que começou em 2013 na gestão, né, por todos os diversos secretários que passaram, como Jorge Cury, e cada um deixou um pedacinho de legado ali dentro. Logo depois você teve Guilherme Belitani, que reestruturou a parte organizacional da pasta, deixando uma estrutura muito bacana para se trabalhar. Na sequência,
a meritocracia imperada e mostrada que o prefeito tem, inclusive isso nele, que foi uma assunção da secretária Joelice, né, que é uma professora da rede, num período. Na sequência você entra com Paloma Modesto, com o viés do pedagógico, com unanimidade hoje na Bahia, que está no Brasil, né, que recebeu uma proposta da iniciativa privada recentemente. E aí ele entra com o engenheiro para poder dar continuidade aos trabalhos, aos projetos que vinham em andamento, a toda essa relação com a FNDE que vai precisar ser trabalhada para que a gente consiga trazer recursos para a cidade e continuar evoluindo, né, na educação. No curto prazo, hoje, um trabalho focado na Prova Brasil, né, um foco no IDEB, onde a gente está tendo hoje esse ano é um ano de Prova Brasil, e no médio e longo prazo continuar ampliando as vagas para educação infantil de forma criativa, sem elevar o custeio, que isso é muito importante. Construir escola hoje não é simples, mas é mais fácil do que você manter uma escola. Né? O custeio é que é o expressivo no ano seguinte. Então é esse trabalho de inteligência em você ampliar as vagas de forma criativa, né? E tendo sempre esse contato aberto, como a gente estava comentando aqui com a PLB, com o Fórum de Gestores, com o próprio Comai. Eu me atrasei até um pouco aqui, porque a gente estava numa reunião lá com o Conselho Municipal de Alimentação Escolar, que é um tema que a gente precisa ter sempre muita atenção, né? E alimentação é uma coisa que não é quantidade hoje, né? É a qualidade dos nutrientes que você emprega dentro de uma tabela nutricional. Então são coisas que eu venho aprendendo, Luiz Fernando e Juliana, nesses dias que eu venho estudando a pasta, e com muita boa vontade para poder agregar a educação municipal. Né? Eu tenho 33 anos de idade, sou um cara jovem, mas com muitas intenções positivas realmente de agregar a educação do município. É isso. Você vem recebendo algumas críticas justamente por você ser engenheiro. O que você tem a dizer para essas pessoas? Eu acho que é natural. Essas críticas são naturais. Isso é uma conversa que eu tive até com minha mãe logo quando eu recebi o convite, né? Eu falei, mãe, eu tive esse convite do prefeito para assumir a Secretaria de Educação. Ela, mas meu filho, você está tão bem na iluminação e tal. O que está acontecendo? Você é engenheiro? Eu falei, mãe, o que às vezes a gente precisa é entender a gestão como um todo. Né? E se aprofundar nos temas que são necessários para você conseguir fazer um bom trabalho em qualquer pasta que você esteja. Né? E a educação não é qualquer pasta, é uma pasta complexa, é uma pasta grande, né? Com muita estrutura para se trabalhar e muito sensível no tema social. Então eu entendo as críticas iniciais, ele é engenheiro, ele não é da área e tal, mas e compreendo de verdade, de coração aberto, que são intenções de melhoria, ou seja, quem está falando aquilo é porque está preocupado. E eu acho que a melhor resposta que a gente vai dar, claro, é quando a gente começar a desenvolver um trabalho positivo, que a gente dê continuidade ao que vem sendo plantado dentro da Secretaria de Educação. Nós temos hoje um trabalho com uma consultoria muito bacana, que é a consultoria Falcone hoje, dentro das escolas, que é um projeto, a Escola Ativa, onde a gente consegue medir índices de desempenho dos alunos, na verdade, na língua portuguesa, na matemática, por idade, por faixa etária, né, e conseguir medir o problema de distorção e idade séria, que é um fato muito crítico hoje. Tenho conversado muito com o corpo pedagógico da Secretaria para entender quais são os temas, né, os problemas, os gargalos que a gente tem. Hoje, o aluno se alfabetizar na idade certa é muito importante para evitar um problema de distorção e idade séria futura, né, que é quando o aluno repete 2 anos seguidos, ele entra num estado de distorção e é uma coisa que hoje a gente precisa trabalhar forte, a gente já vem trabalhando na Secretaria de Educação. Tem o item do fardamento hoje, que é um item que vem sendo questionado e a gente já está trabalhando isso de forma positiva, já assinamos um novo contrato, vamos fazer o pedido agora. Eu vou pessoalmente na empresa na próxima semana para poder acompanhar a produção e o cronograma de entrega. Então, assim, eu entendo a crítica, Juliana, entendo. E acho que é uma preocupação natural da população. Eu acho que todo mundo, quem disser que não pensou isso é um hipócrita, na verdade. Se até a minha mãe, que é a pessoa que me criou e me conhece, pensou. Mas a dúvida da capacidade, ela vem com o acompanhamento da gestão. Então eu acho que a gente está aqui para poder somar esse objetivo. A parte estrutural, ela é fundamental, sobretudo porque a gente está lidando com a primeira educação, né? Claro. Depois vocês liberam os estudantes para o Estado. Pro Estado, né? E hoje a gente, embora não tenha os mesmos índices de evasão escolar, a gente tem uma dificuldade muito grande de criar mecanismos de prender o jovem na escola. A rua, ela continua sendo mais interessante. A gente tem um problema seríssimo de violência que é provocado também por falta de opções dentro das escolas. Como é que você vê isso e o que você pensa em fazer para tornar a escola, além de toda essa estrutura, mais atrativa para segurar os alunos lá? Isso é um ponto
de muita discussão, inclusive, que eu vejo no corpo pedagógico da gente. A evasão escolar ela é muito mais forte nos últimos anos do Fundamental 2, e aí eu vou deixar, porque às vezes as pessoas, eu mesmo tive uma certa dificuldade não, mas para a gente compreender Fundamental 1 e Fundamental 2. Fundamental 1 nós estamos falando da primeira a quarta série, do primário, aquele antigo primário nosso, que a gente estava conversando. Primeira quinta, né? Primeira quinta. Agora você tem o Fundamental 1, que é do ano 1 ao ano 5, né? Ano 1, 2, 3, 4, enfim. E o Fundamental 2 é o antigo ginásio da gente, que é da quinta a oitava série ali. Mas vamos lá. No Fundamental 2, no final dos últimos anos do Fundamental 2, a evasão escolar, ela cresce exponencialmente. Tanto que você vem com 4 turmas na quinta, na sexta, quando você chega no 9º ano, você reduz o número de turmas, no 7º ao 9º ano você vai reduzindo, porque é justamente o que você acabou de mencionar. Né? O desestímulo por, às vezes, você não ter uma educação bem feita, né? Às vezes você começa a se desestimular com as repetências e o aluno encaixa na rua, às vezes, como uma oportunidade de ser mais feliz, vamos pensar, naquele momento. E aí o que a gente tem feito? Tentar trabalhar em paralelo com atividades profissionalizantes, onde você consegue pegar aquele aluno naquele momento que está pensando naquela situação de vida. Hoje a escola, Luiz Fernando, e a gente tem feito isso muito, com um projeto nosso chamado Escolab. Eu vou ter o poder de mencionar um projeto que veio com o Guilherme Belitani. Antigamente o quadro negro, eu falo na nossa época, a gente tem aproximadamente a mesma idade, ele era preenchido unilateralmente. O professor ele ia e preenchia todos os termos, né? Quando você dava uma aula de ótica, por exemplo, ele desenhava o olho humano e ali vinha da íris, fóvea, fazia tudo aquilo. Mas hoje não é mais assim, né? Hoje o quadro negro ele é preenchido bilateralmente, ou seja, o aluno hoje com o que ele pesquisa no Google, com o que ele olha na internet, ele contribui para a aula e aquilo gera um processo de aprendizagem mútua entre o professor e o aluno, que o professor hoje tem que se atualizar, ele está sempre em formação, e eu vejo isso dentro da rede, a preocupação deles de estar sempre em crescimento, em conexão com esses jovens, né? O Google hoje é nosso maior médico, o Google hoje é a nossa maior consulta que a gente faz, e eu vejo esses meninos hoje muito ambientados na parte da tecnologia, e o ambiente escolar é diferente do que foi a nossa época e sempre em mudanças. Né? Então essa é a principal fase que eu vejo hoje da educação, interessante isso daí. Tem uma das críticas, né, e solicitações da população é a construção de creches. A prefeitura fez algumas creches, mas não há profissionais para trabalharem. O que você já está pensando sobre isso? O que deixaram aí para você? Esse é um ponto que eu tenho recebido alguns questionamentos, algumas solicitações de profissionais para estarem, né, nas escolas. Vamos pensar assim, professores. Né? A gente tem hoje em torno de 7.200 professores na rede. A gente tem ainda uma necessidade, a gente está fazendo um estudo, inclusive eu pedi para o RH para a gente ver qual é a minha demanda reprimida hoje de professores efetivamente, como nós vamos fazer o trabalho de chamar através do RED, ou então pensar no futuro, quem sabe, em abrir um novo concurso. A gente precisa pensar de forma criativa para poder realmente não deixar as creches sem as pessoas para o trabalho. Vale salientar que tive uma reunião ontem com o presidente da FNDE, a primeira reunião que tivemos, sobre a busca de recursos para a gente reconstruir em torno de 9 creches. Aí, a gente deve estar anunciando nos próximos dias com o ministro Mendonça Filho. Então, assim, é um trabalho muito intenso, não só, como a gente falou, de reconstruir, de colocar uma infraestrutura propícia para o aluno, para o estudante ou para a criança que seja, mas também proporcionar pessoas que cuidem, que façam aquele desenvolvimento pedagógico se encaixar com a estrutura que a gente está fazendo. E qual que é o prazo, né? Porque a educação as pessoas precisam. O prazo tem que ser ontem, né? A gente não tem tempo para ficar protelando uma situação dessa. Não pode ter creche faltando professor, não pode ter, isso é uma determinação do prefeito. Ele já falou, Bruna, não existe uma situação dessa, você precisa trabalhar de forma diligente junto à Secretaria Municipal de Gestão. Inclusive, eu vou ter uma reunião hoje, 6 horas, com o secretário Tiago, para poder a gente já tratar dessas situações do REDA. A gente tem hoje, nas convocações do REDA que a gente faz de professores, uma adesão muito baixa. Em torno de 30% das vagas que a gente chama, elas preenchem. Esse é um dado que eu também não sabia sobre quando eu cheguei lá. Então, por exemplo, se a cada 90 professores que a gente chama, apenas 30 vêm para a rede. Qual que você atribui isso? Ainda não sei te dizer, não sei se é atrativo, não sei. Isso é uma pergunta excepcional, mas eu vou entender isso. Mas a atratividade é baixa hoje. Então a gente precisa estar sempre chamando mais para poder preencher. E aí tem um prazo que você precisa esperar, então não é um processo tão célere como a gente imagina, automático, né? Você falou uma coisa interessante, hoje vocês inauguraram uma escola. Inauguramos a Esther Félix, né? Esther Félix.
E nas postagens, no history do prefeito, ele colocou um texto de Paulo Freire. Que escola não é apenas muro, estrutura, escola sobretudo é gente. É gente. Né? E isso é interessante. Embora você não seja afiliado politicamente, os partidos que dão sustentação ao prefeito Assemineto, DEM, PSDB, tem representantes jovens que lutam por uma escola sem partido. Você já sabe o que é isso? Você defende isso? Né? Porque, assim, se escola é gente, gente tem ideia, gente tem opinião. Como é que você tolhe um professor de ter opinião? Você é a favor da escola sem partido? Então, vamos lá. Hoje a gente tem esse tema, esse Paulo Freire foi citado hoje por uma criança na escola, realmente escola é gente. Não só o Paulo Freire, mas também com o Antônio Vieira, o padre, foi citado também numa outra citação da professora. Eu acho que é o seguinte, escola é gente, sim, mais do que gente, na verdade, o que ele quis dizer, na verdade, com isso do Paulo Freire é que a estrutura da escola não é o que compõe as pessoas que fazem. Né? Ele quis mostrar isso numa situação, por exemplo, que às vezes você não tem uma estrutura tão boa dentro de uma escola e você tem um desenvolvimento disso. Eu acho que as ideias, falando agora do partido, como você falou, você não é filiado a partido e tal, eu acho que a composição partidária é importante, a gente não pode negar ela hoje, e o prefeito é o cara mais inteligente que eu enxerguei até hoje para fazer essas composições. Né? Eu procuro ficar um pouco fora dessa parte política para eu poder conseguir desenvolver o meu trabalho de forma isenta. Com relação à escola sem partido, eu respeito a opinião dos que são a favor e dos que são contra, e eu prefiro hoje, nesse momento, não entrar de um lado nem do outro dessa situação. Eu acho que a Aleluia é um legislador que tem a sua posição, os professores têm a mesma, mas eu prefiro que esse tema discorra entre o legislativo e os professores de forma independente do executivo do secretário de Educação. Boa saída. Essa é uma situação. Mas você não teve intenção de me apertar. Foi uma boa saída porque não, mas é importante a gente saber. Como executivo, saber o que o senhor está pensando para isso. É isso. Eu acho que é uma coisa que tem que rodar entre o legislativo e os professores em si. Eu acho que a liberdade da forma de pensar é importante que se tenha, né, nesse momento. Nós tivemos muitos momentos tensos, logo no início da gestão do prefeito Assemineto, e depois isso foi distensionando com relação aos professores e à PLB. A PLB é uma associação sindicato que tem na sua formação, na sua origem, partidos de esquerda, e dentro dessa estrutura você tem partidos mais radicais, você tem representantes de partidos mais radicais, e tinha muitas dificuldades de relação com a gestão do Democratas. E aí não tem como você não colocar o partido nisso. Embora você não seja afiliado, você participa de um projeto. Esse projeto muitas vezes é divergente daquilo. Como é que você pensa em aproximar, em dialogar, em criar pontes? Porque é muito complicado você criar pontes, ainda mais diante desse cenário que a gente tem tão polarizado na política nacional, né? Então, às vezes, as entidades são extremamente rigorosas em cobranças que não abrem, não é permeável ao debate. Como é que você pensa em bater papo, trocar ideias e evoluir? Eu acho que é o diálogo, Luiz. Eu acho que a gente está... Eu, essa semana, já fiz 2 ligações e já convoquei, inclusive, uma reunião, pedi que fossem lá na secretaria para a gente se conhecer. Eu, hoje, me permito escrever uma história na educação como uma folha em branco. Né? Eu estou aqui dentro de coração e com disposição para poder ouvir, dialogar, compreender e realmente entender o que a gente pode fazer, o que a gente não pode, o que a gente deve e como a gente pode caminhar e construir projetos a 4 mãos. Efetivamente eu acho isso. Se eu não achasse, eu acho que talvez fosse mais difícil para mim. Né? Eu entendo essa parte política, entendo as ideias, as ideologias, os racionais de uma esquerda, entendo os racionais de uma direita, entendo hoje o racional do governo que faço parte, né, que é o governo do prefeito Assemineto, tenho as minhas opiniões com relação a ele, mas eu acho que o mais importante de tudo, o caminho é o diálogo, a transparência e a honestidade. Eu não penso em nenhum momento construir muros, é o que você falou, eu penso em construir pontes sólidas para que a gente um dia, por exemplo, quando eu não sou secretário de Educação, eu estou secretário de Educação. Então, quando eu um dia sair do cargo, eu pretendo pelo menos deixar uma imagem na PLB que foi um secretário que foi diligente, que conversou com a classe, que dialogou de forma aberta e transparente, né, e que teve com eles uma relação sincera. Eu acho que essa é a minha principal. Eu não estou dizendo que a gente vai conseguir fazer tudo ou não vai fazer nada. Eu estou dizendo que nós vamos ter uma relação sincera. Esse é o meu objetivo, é onde eu tive por todos os lugares que eu passei. Né? Entrar e sair na casa das pessoas é isso. As amizades que você faz, e eu acho que eu pretendo
deixar aí amigos, na verdade. Agora, a Secretaria de Educação, ela já tem um histórico aí de envolvimento em alguns escândalos, né? Nós tivemos os convênios com a ONG Pierre Bourdieu, tivemos o caso da merenda escolar, que ainda foi com militante. Você sabe que tá pegando uma bomba aí, né? Isso aí, essa é a pimenta da conversa, né? Realmente a gente tem que ser muito diligente. A Pierre Bourdieu está sendo investigada na gestão passada, eu não vou comentar muito. Nossa obrigação é prestar sempre esclarecimento quando for questionado sobre documentos, entre outras coisas. Com o Guilherme, ele esclareceu claramente o que foi o problema do peixe, foi mandado para o lugar errado, esteve na Câmara com isso, e é um secretário também muito transparente e diligente nas conversas que tem. Eu tenho muita preocupação, claro, é uma pasta que é muito sensível, como a gente falou logo no começo, tem um orçamento significativo hoje dentro da gestão, que a gente precisa ser muito responsável e diligente ao assinar os empenhos, a dar as ordens de serviço, o que aumenta muito a carga de trabalho e a minúcia do que a gente faz. Mas, assim, eu tenho muita tranquilidade de lidar com isso pela minha boa vontade de fazer as coisas. Eu acho que a gente não vai ter problema com relação, assim como tiveram os outros, né? Essa situação de Guilherme, por exemplo, é um caso pontual, e se a gente tratar as coisas, a gente é muito bem assessorado lá. E aí nós temos um Conselho Municipal de Alimentação Escolar que é muito diligente, que faz reuniões 2 vezes por mês lá, que está sempre cobrando da gente. Agora nós temos que fiscalizar a execução, fiscalizar os serviços que fazem, e esse é o papel do Executivo como um todo. Bruno, você estudou fora e em alguns países tem uma coisa que é muito interessante, são as ligas estudantis. A gente ainda tem isso muito embrionário e às vezes muito armengado, de forma amadora, não se tem uma pungência. Por exemplo, a gente fala muito em educação profissional técnica na escola, mas a gente não fala em criar grandes ligas de esporte. O brasileiro tem tradição em diversos esportes, né? Você pensa em trazer algo para a estrutura aí nesses anos que você está secretário, que possa consolidar uma cultura de esporte dentro das escolas? Eu acho que não só esporte, mas também como cultura, música, entre outras coisas. Acho que sim. Vejo que fora do Brasil a cultura esportiva é muito forte. Né? Eu tive a oportunidade realmente de viver anos de universidade fora do Brasil, e a gente tem realmente uma cultura não só do futebol, mas de outros esportes como um todo, né? O atletismo, entre outros. Eu acho que essa tem que ser um dos projetos para a gente dar andamento junto com a Secretaria de Esporte, não só de quadra para o futebol e basquete. Estamos falando como um todo. Eu acho que o esporte ele é extremamente importante na vida da criança e do adolescente. Eu falo isso porque eu fui esportista quando a gente estava começando, eu joguei muita bola, participei de campeonatos, andei de kart na época, e eu acho que o aprender a ganhar e a perder, né? E o aprender a você se concentrar naquele momento e se relacionar com pessoas onde você pode fazer verdadeiros amigos para o futuro é importantíssimo. Então eu acho que a gente precisa pensar em algo desse tipo, desses projetos, e estudar um pouco mais a fundo esse lance do esporte nas escolas. Acho que é uma ideia louvável e tem que ser implementada assim. Entra naquilo da sinergia que a gente estava comentando. E eu confesso a você, Luiz, que até o momento, com todas as informações que eu tive, até o momento eu não pensei nisso. Tá, mas essa sua ideia vai ser levada, estamos aqui anotando, eu acho que é importantíssimo a gente pensar em algo nessa linha. Bruno, você disse que não é político, né? Então, aí como cidadão, a Prefeitura se envolveu recentemente, novamente, com algumas pessoas que estão envolvidas em casos de corrupção e tal, que é o caso de Gustavo Ferraz, que saiu da secretaria, inclusive deu pontapé aí para fazer essas mudanças. Você, como cidadão, o que você acha que a prefeitura tem que fazer para limpar essa imagem? O que você acha sobre tudo isso? Eu não falei que eu não sou político, na verdade, né? Eu não sou filiado a nenhum partido político, porque todo mundo tem um pouco da política dentro de você. No momento que você estuda os partidos, no momento que você se procura entender como as outras pessoas acham das outras, você está trabalhando a política do emocional dos outros. Eu acho que o prefeito tomou uma decisão que tinha que ser tomada nesse momento de ter, eu acho que ele mantém a linha dele. A situação tem que ser investigada. Gustavo era um colega de trabalho nosso, um colaborador, que vai responder pelo que fez, e a visão do prefeito é a mais correta, ele tem a experiência para lidar com a situação. Eu prefiro, nesse momento, apenas avaliar o que vai ser feito. Eu acho que tem que ser julgado e tem que ver o que vai ser feito, né? Essa é uma visão. Eu acho que a justiça tem que imperar. O que é correto, é correto. A gente vai se encaminhando para o final. Já está chegando. E aí tem uma pergunta que a gente precisa fazer.
obviamente. Você tem que fazer. Eu achei que você tinha feito todas. Tem mais? Perguntas não acabam, a gente fez jornalismo para fazer o porquê. Do porquê? Tá bom. Mas você não está filiado. Primeiro, pense em se filiar e segundo, pense em concorrer em cargo eletivo? Não, hoje não. Hoje não. A filiação é uma consequência de um projeto que o prefeito tenha, o futuro que no momento não está na pauta, né, de se pensar. E concorrer cargo eletivo, nesse momento, também não passa longe dos meus sonhos. Isso tem que ser claro, isso não está conversado em casa em nenhum momento. Eu quero fazer um bom papel hoje na Secretaria de Educação. Eu acho que são duas coisas conflitantes. Se eu estivesse pensando num cargo eletivo hoje e estivesse assumindo uma secretaria para fazer o papel do Executivo de Educação, isso seria péssimo para a gestão. Então, eu acho que isso é uma conversa que está bem clara. Eu tenho muito pouca idade, eu tenho 33 anos de idade para pensar em algo que tem futuro para frente. Eu quero fazer um bom trabalho, quero estar bem conectado com vocês, fazer o que é correto e fazer o melhor pela nossa educação. Esse é o meu objetivo, sincero. Ok, obrigada, viu, pela participação. Eu que agradeço, Juliana, agradeço, Luiz. Obrigado, secretário. Estou à Até a disposição. próxima. Valeu, obrigado. Então, o Fato Opinião fica por aqui. Voltamos na semana que vem. Acompanhe mais informações sobre Bruno Barral, sobre a educação, no site bocãonews.com.br. Obrigada, até lá. Até a próxima. Tchau.